Em 1849, um homem foi condenado à morte por conspirar contra o czar russo. Ele foi levado à praça, amarrado no poste. No momento exato em que o comando para o fuzilamento foi dado, uma ordem do czar Nicolau I foi lida. A pena foi comutada para trabalhos forçados na Sibéria. Esse homem era Fyodor Dostoiévski, e essa experiência de morrer sem morrer o levou a escrever Crime e Castigo. Aqui está o que ninguém te conta. Dostoiévski não estava interessado em psicologia. Ele estava interessado em algo muito mais perigoso, em controle. Porque se você acredita que todo criminoso necessariamente sofre, que a culpa é uma sentença automática, quem lucra com essa crença? Durante séculos, a culpa foi vendida como uma característica inevitável da condição humana. Raskolnikov mata, e a culpa o consome. Ele adoece, delira, se autodestrói. A mensagem parece óbvia. A consciência é inescapável. Mas eu quero te propor algo mais incômodo. E se a culpa não for uma consequência biológica inevitável, mas uma expectativa cultural tão repetida que se tornou o senso comum? O neurocientista Robert Sapolsky, em suas pesquisas sobre o comportamento primata, descobriu algo perturbador. Macacos que violam hierarquias sociais desenvolviam estresse crônico, não porque sentiam remorso, mas porque o grupo os punia socialmente. A culpa, no fundo, era uma antecipação do castigo coletivo, ou seja, culpa não é moral, é estratégia de sobrevivência social. E se aplicarmos isso aos humanos? Sapolsky explica que o nosso cérebro evolui para antecipar consequências sociais. O córtex pré-frontal, aquela região que nos faz humano, não existe para filosofar. Ele existe para calcular. Se eu fizer X, o grupo Y vai me punir com Z. A culpa, neurobiologicamente, é um simulador de risco social. Mas aqui está o pulo do gato. Esse mecanismo só funciona se você acreditar que o grupo tem poder sobre você. Em sociedades hierárquicas rígidas, como a Rússia czarista de Dostoiévski, a culpa é uma ferramenta de manutenção da ordem. Se todos acreditam que pecar é igual a sofrer instantaneamente, você não precisa de policiais na rua. Cada um carrega seu próprio carcereiro na cabeça. E Dostoiévski sabia disso. Ele não estava descrevendo a natureza humana, ele estava prescrevendo o comportamento desejável. Vamos reler Crime e Castigo com essa lente. Raskolnikov tem uma teoria perigosa. Alguns homens são extraordinários, estão acima da lei moral. Ele testa isso matando o agiota e fracassa. Não porque a teoria é falsa, mas porque ele é destruído pela culpa. Mas perceba, a culpa dele não vem de nenhuma autoridade externa, não há detetive o perseguindo, a polícia é incompetente. Ele se entrega, porque não aguenta o peso da própria mente. Dostoiévski está dizendo, veja, a moralidade é autossuficiente, ela se auto-aplica. É uma narrativa perfeita para quem quer manter a ordem sem gastar recursos com vigilância. Mas existe um problema nessa história. Ela assume que todos os cérebros funcionam igual, que todos têm o mesmo simulador de culpa ativado. Estudos em psicopatia mostram que cerca de 1% da população e até 4% em ambientes corporativos de alta pressão tem funcionamento reduzido nas áreas cerebrais associado à culpa e ao remorso. Eles entendem as regras sociais e simplesmente não sentem a dor de quebrá-las. Mas isso não é o mais interessante. O mais interessante é que pessoas normais, você, eu, a maioria, podem ter sua capacidade de culpa desligada temporariamente através de uma desumanização do outro. Basta que a vítima seja categorizada como inimigo, estranho, menos que humano. A culpa é seletiva. Ela não é uma lei natural, é um software social que pode ser hackeado. E quem controla os parâmetros desses softwares? As instituições que definem quem merece empatia e quem não merece. Se a culpa é um mecanismo de controle social, então a pergunta não é como evitar a culpa, a pergunta é quem programa meu simulador de culpa? Porque se você aceita que sentir culpa é natural quando desafia a ordem estabelecida, mas não sentir culpa é natural quando obedece a ela, você está reproduzindo exatamente o script que foi lhe dado. A verdadeira liberdade não está em eliminar a culpa, está em escolher conscientemente
em quem você aplica. Empatia seletiva é uma arma. Use-a com intenção. Eu escrevi ame antes que esteja morto, justamente para explorar isso. O que acontece quando paramos de aceitar narrativas prontas sobre consciência, moralidade, bem e mal? O livro não oferece respostas confortáveis. Oferece ferramentas para você desmontar suas próprias crenças e ver o que sobra. Se você está cansado de carregar culpas que não são suas, de obedecer regras que só beneficiam os outros, o link está na descrição. Mas se você preferir continuar acreditando que Raskolnikov sofreu porque a natureza humana é assim, bom, é exatamente isso que esperam de você. Se você percebeu que muitas das suas certezas talvez não sejam tão naturais quanto parece, inscreva-se, porque entender como você é programado é o primeiro passo para deixar de ser previsível. Aqui nós não repetimos narrativas prontas, nós as desmontamos. Se você quer conforto, há milhares de canais por aí, mas se você quer lucidez, mesmo que ela incomode, inscreva-se agora.